Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 15. Lucas 15. A gente vai ler do versículo 11 até o versículo 32. Lucas, capítulo 15, versículo 32. 11 ao 32. Porém, eu queria ler com os irmãos, e conforme eu for lendo, eu vou expondo algumas coisas que eu preparei. Eu queria que os irmãos ficassem de pé, mas se vocês ficarem de pé até o final da leitura, vocês vão ficar de pé até o final da pregação. Então, depois vocês levantam só para a gente ler 2 versículos e depois a gente volta para o começo. Amém? Mas é o trecho da Bíblia, nesse capítulo 15, onde fala do filho pródigo, né? Que essa música nos remete muito a essa parábola. E antes da gente ler, eu queria trazer só algumas coisinhas aqui, porque essa é uma parábola muito conhecida, talvez a mais conhecida. Até quem nunca leu a Bíblia conhece essa parábola do filho pródigo. E ela é uma parábola muito rica, muito rica. O que é, primeiramente, uma parábola? Para quem não lembra, para quem esqueceu, para quem está ouvindo essa palavra pela primeira vez, que não seja na escola, parábola não é aquele arco que tem na matemática. Pelo amor de Deus, não traga a matemática para o dia de hoje. Parábola era uma maneira, era uma história, era uma... esqueci a palavra que começa com A. Alegoria. Vocês falaram comigo alegoria? É Deus aqui, ó. Analogia, uma alegoria, para passar uma mensagem. Então, quando se tinha uma mensagem muito difícil, a gente ainda faz isso hoje, se tem uma mensagem muito difícil, um recado de difícil compreensão, era contada uma história, uma alegoria, para fazer essa analogia para que você pudesse entender de uma maneira mais fácil. Isso é a parábola. Ela poderia ser uma história verídica ou não, poderia ser apenas uma história criada para que você pudesse entender. E essa é uma parábola contada por Jesus, uma das muitas que ele conta, e principalmente no livro de Lucas a gente encontra muito disso. É uma parábola que Jesus tinha um objetivo quando ele contou essa história. E as informações que estão presentes no texto, as informações, na verdade, que não estão presentes nessa parábola, elas não são um mistério de Deus. As informações que não estão presentes na parábola é porque elas não têm importância na parábola. Eu não estou dizendo da Bíblia, eu estou dizendo da parábola. Um exemplo, vou contar para vocês a história em que eu fui numa lanchonete e eu pedi o meu lanche e aí veio um morador de rua e me pediu um dinheiro. Eu não dei o dinheiro para aquele morador de rua porque eu acreditava que ele ia comprar drogas para ele. Mas, no fim das contas, era um anjo que estava me testando. Importa saber o lanche que eu pedi nessa lanchonete? Muda alguma coisa? Essa história se trata de uma pessoa que eu poderia ajudar, mas eu não ajudei. O lanche que eu pedi, se foi o mais caro ou o mais barato, não importa. Isso são as informações que não estão contidas aqui nessa parábola. Muitas vezes a gente perde muito tempo criando conjecturas que não pertencem a essa parábola e a gente fica divagando um pouco ou fugindo muito de um texto em que é muito rico no seu conteúdo, nos seus significados. E eu estou dizendo isso para te alertar que eu não vou ficar fazendo muitas conjecturas na história do filho pródigo, do porquê ele saiu de casa, como o pai se sentiu, ou como foi que se deu, se demorou, se foi rápido, não importa. O que importa é o que Jesus falou, é o que ele disse nessa parábola. E a intenção de Jesus é explicar de maneira fácil, prática, sobre o amor, o arrependimento e perdão no relacionamento entre homem e Deus. Essa é a intenção de Jesus quando ele conta essa parábola. Mas esse é um texto tão rico que existem muitos detalhes que podem ser observados e trazer ricas conclusões que estão presentes nesse texto. Por exemplo, e por isso eu digo que não há tanta necessidade da gente criar conjecturas, para não se perder nisso. Por exemplo, a gente olha para o texto do filho pródigo e a gente vê nitidamente Jesus querendo se referir ao relacionamento do homem com Deus, mas nós também podemos analisar pelo relacionamento do pai com o seu filho. Isso é o texto mais evidente que a gente vê, mas a gente também pode tirar de dentro dessa história a relação entre a igreja e o povo de Israel. A gente pode também mais a fundo
e encontrar dois momentos distintos da vida de uma mesma pessoa. A gente pode ir um pouco mais a fundo e encontrar nessa mesma parábola dois momentos distintos de duas pessoas distintas. Esse é um texto muito rico que você pode olhar de diversas formas, e Jesus, nessa parábola, ele conseguiu trazer diversas mensagens para a gente. E eu acho muito oportuno a gente, no Dia dos Pais, trazer uma mensagem sobre o filho pródigo e falar um pouco do relacionamento entre pai e filho. A gente vai falar sobre uma história de uma família talvez um pouco conturbada, uma família que não se dava muito bem, ou talvez até parecia que se dava, mas o filho não estava muito afim, e essa história não tem nada a ver com você, a princípio, porque a gente já começa a pensar, ei, ele está falando de mim, porque o relacionamento com meu pai era bom, mas era meio complicado, às vezes eu tinha um problema, era um fio desencapado algumas vezes, mas não. A gente vai estar falando, não é sobre você que eu vou falar, é sobre essa parábola, e eu gostaria que a igreja ficasse de pé, nesse momento, só para a gente ler o versículo 31 e o versículo 32. Já vai ser o desfecho. Vamos começar pelo final, porque todo mundo já conhece essa parábola, e aí depois a gente vem passando quase que versículo a versículo. Os irmãos acharam, Lucas capítulo 15, versículo 31 ao 32? Amém? Diz assim: e ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Senhor, que o Senhor fale conosco essa noite, que possamos sentir a tua presença, ouvir a tua voz, que não sejam apenas os meus pensamentos sendo compartilhados, mas que seja a tua palavra viva na minha boca, e que os ouvidos estejam atentos e ávidos, Pai, a receber essa palavra para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, mas não feche a sua Bíblia, que a gente vai ler todos os versículos juntos dessa parábola. E conforme eu for chegando nos pontos que eu quero abordar, a gente para e eu falo o que eu tenho que falar. Amém? Então, Vitor, fica atento aí, por favor, nesse telão. Nem precisa tirar os versículos dali, a igreja também, tá? Me acompanhe, porque vocês vão ler junto comigo. Versículo 11 do capítulo 15 diz assim: continuou Jesus dizendo, certo homem tinha dois filhos. Tinha dois. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Primeiro ponto que eu vou parar é aí, uma coisa que o pastor Sérgio, quando eu estava conversando com ele, ele me chamou a atenção e abriu os meus olhos para esse primeiro versículo, é algo muito básico, é que a herança, se você pesquisar o sentido da herança, propriamente dito, seu significado é o conjunto de bens, direitos e obrigações que uma pessoa falecida deixa aos seus sucessores. Obrigações, bens, direitos que uma pessoa falecida deixa aos seus sucessores. Nessa história, nessa parábola, o pai dessa família, o pai desses dois filhos, ele não estava morto. E a gente não tem muito contexto para dizer se ele estava próximo de morrer ou não, mas ele permanece vivo até o final da história, como a gente já viu. Então, até o momento que a gente lê, o filho que pede essa herança, os bens sejam repartidos e dados a ele, ele não tem ainda muito direito sobre aquilo, porque o pai simplesmente está vivo, ele ainda não morreu. Como receber uma herança de alguém que ainda está vivo? Mas ainda assim, esse pai, ele divide os bens, ele reparte, ele faz as contas necessárias e dá ao filho o que ele estava pedindo. E aí nós seguimos o texto. Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, esse que pediu o dinheiro, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar
porcos. Vamos dar uma pausa aí nesse versículo 15, para a gente falar desses 3 versículos. Porque ele começa a tratar um pouco da irresponsabilidade. Quando a gente é mais jovem, a gente tem a tendência de ser mais irresponsável, a gente tem a tendência de ser mais insensato, faz parte do nosso costume, mas isso não é um privilégio apenas de quem é jovem. Porque muitas vezes na nossa vida adulta, na nossa velhice, nós agimos com insensatez, nós queremos correr nos planos da nossa vida, nós queremos correr para os prêmios, para o ponto final daquilo que nós estamos projetando, nós queremos os resultados antes mesmo de nós começarmos a nossa caminhada. E a responsabilidade é exatamente isso, é você ter o direito certo na hora errada. Essa é a grande responsabilidade que é tratada aqui, porque esse filho pródigo, que pode ser jovem, mas pode não ser tão jovem assim, ele pede ao seu pai aquilo que um dia seria seu por direito, claro. Ele não pediu a mais, ele não pediu a menos, ele pediu aquilo que seria dele, mas ele pede aquilo antes do tempo. E quando a gente não é maduro o suficiente para receber o que vai ser nosso por direito, nós somos corrompidos pela nossa própria imaturidade. Não pense que isso é só para os jovens, para os adolescentes que querem correr para ter a sua independência, para ter o seu trabalho e depois acaba se dando mal, acaba provando um pouco da vida, mas isso é sobre a vida de todos nós, quando nós somos irresponsáveis a esse ponto de querer antecipar algumas coisas que têm determinado tempo para acontecer. Nós não queremos esperar o que nós chamamos de o tempo de Deus, aquele tempo certo onde nós vamos estar maduros e responsáveis o suficiente, prontos para viver aquilo de maneira plena e firme, sem nos deixar se perder por aquilo. Viver as experiências antes do tempo transformam as bênçãos em maldição. Viver as experiências antes do tempo transforma bênçãos em maldição. Vamos aos nossos exemplos práticos, por exemplo. Os mais jovens, que é algo um pouco mais visível para a gente ver. O jovem que anseia sair da sua casa para alcançar a sua independência, mas faz isso antes de ter a sua responsabilidade formada, sua maturidade formada, ele se coloca numa posição de risco muito grande. Ele se expõe a ter aquela vida que um dia ele teria por consequência de independência, de responsabilidade por ele e de repente por sua família, mas ele se coloca numa posição de risco, sem uma proteção, sem um acompanhamento de seus pais. Um outro exemplo mais evidente, um jovem muito novo. Os exemplos que vêm na nossa cabeça são geralmente de pessoas mais jovens, mas a gente vai chegar no exemplo de pessoas mais experientes também, porque os mais jovens, às vezes, anseiam naquele momento de conhecer um menino ou de conhecer uma menina, e ter aquele momento ápice do relacionamento dos dois, e acabam chegando naquela intimidade que eles tanto desejam, que todos tanto desejam, e que um dia vai ser seu por direito. Mas, ao fazer isso antes do tempo, da maturidade, aquilo que um dia seria bênção para a sua vida e o momento ápice do prazer do seu casamento, às vezes se torna um grande transtorno na sua vida. Antecipar esses planos que um dia vão acontecer, mas querer vivê-los antes do tempo, há de transformar grandes bênçãos em maldição. Seu casamento é a mesma coisa. Você antecipar as coisas que você tem para viver no seu casamento, antes do tempo de Deus, antes do plano que Deus tem para a sua vida e para a vida da sua esposa ou do seu marido, vai transformar o que deveria ser bênção em maldição. Casamento que deveria ser de paz e de apoio, se torna uma guerra constante. Porque agimos por impulso, por desejos momentâneos. Quer outro exemplo? Talvez um carro, uma casa que você quer muito ter na sua vida e que um dia você vai conquistar. Mas você se antecipa, você faz os seus empréstimos, o seu financiamento, você coloca todo o seu dinheiro, você coloca tudo o que você tem para alcançar aquele bem. E o que acontece depois?
Você tem que pagar o seu carro todo mês, mas o carro acabou dando um problema. Aí, junto das parcelas que você tem que pagar do seu carro, tem todo mecânico. Aí ele gosta, tio Carlinhos gosta. Nosso mecânico. E aí, aquilo que deveria ser uma bênção na sua vida, para te levar mais rápido para os lugares, para te dar mais conforto na sua trajetória de trabalho, de vida, de lazer, se torna um grande pesadelo na sua vida, pelo simples fato de que você não aguardou o tempo certo daquilo chegar para você. E é isso que a gente consegue ver logo no início na vida desse jovem, desse filho pródigo. Pródigo significa perdido, então se eu falar filho perdido, significa filho pródigo. Ele tentou adiantar aquilo que um dia seria dele por direito. Ele se afastou do seu pai, tentou a sua independência, ele gastou tudo, mas como eu disse, quando não se tem maturidade e responsabilidade para se viver aquilo, você chega no fundo do poço. A fome sobreveio àquele país, a economia foi lá embaixo, e tudo que ele tinha ele perdeu. Tudo, tudo, tudo. A ponto de que no versículo 16, pode colocar aí, Vitor, por favor, no versículo 16, você que está me acompanhando com a Bíblia, eu sei que você está, pode ver a sua Bíblia aí, versículo 16, está escrito assim: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém... E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava... O que são bolotas? Fala bolota, eu lembro do cabrito, só que porco não é, né? Não é esse tipo de bolota. Vamos lá, bolotas ou alfarrobas são frutos de uma árvore, se não me engano se chama alfarrobageira, algo assim, tá? Eu não escrevi aqui não, mas fica aí, depois você pesquisa. É um fruto doce, nutritivo, em que é tipo uma vagem. Se vocês olharem, tipo uma vagem bem pretinha assim, eles pisavam, eles amassavam e davam aos porcos. Era um alimento bem nutritivo para comer. Só que uma coisa que às vezes a gente não sabe é que não era apenas comida de porco. Era comida das pessoas mais pobres também. As pessoas mais pobres e mais necessitadas, elas comiam, elas se alimentavam dessas bolotas, dessas alfarrobas. E quando a gente chega nesse momento que a gente vê que nem isso ele conseguia comer, porque a gente pensa que ele comeu a comida dos porcos, mas nem isso ele conseguiu comer. O filho pródigo não conseguiu comer a comida do porco, sabia? Nem isso ele conseguiu comer, porque negaram esse direito a ele. Aí, que isso, essa mídia é... Isso é uma alfarroba, uma bolota, tá vendo? Tiravam os frutos dali, é um fruto docinho. É a comida que os pobres comiam, os mais pobres comiam. Dividiam o mesmo alimento que o porco. Nem isso ele pôde comer. Tão precária era a situação dele. Então, no fundo do poço, ele se colocou. E a gente se pergunta, onde é que estavam aquelas pessoas com quem ele gastou o dinheiro? E não digo só os amigos que estavam se aproveitando do dinheiro que ele tinha, mas dos próprios comerciantes, das próprias pessoas que se beneficiaram daquele dinheiro que ele tinha, daquela riqueza. Chega nesse momento de necessidade, o cara que fortaleceu tanta gente naquele mercado, naquela economia, hoje nem mesmo a comida dos mais pobres davam para ele comer ou permitiam que ele comesse. Nos momentos de crise, todos viram as costas para você. É verdade? Nos momentos de maior dificuldade, seja a sua ou de um todo, as pessoas viram as costas para você. E onde é que você se posiciona? Perto dessas pessoas ou próximo daqueles que torcem, que lutam por você? No caso do filho perdido, ele se distanciou da sua casa, ele se distanciou do seu pai, ele se distanciou do seu porto seguro, como a gente gosta de dizer. Minha família é o meu porto seguro, é minha base. Ele saiu desse lugar, ele saiu desse ambiente. As pessoas que se beneficiaram tanto dele, e as pessoas que se beneficiam tanto de você, da sua imaturidade, da sua irresponsabilidade, saiba de uma coisa, isso não é praga nem maldição que eu estou lançando, é uma verdade muito simples, de quem já passou por algumas experiências, de alguém que já ouviu muitas experiências, e que aprendeu
As pessoas vão virar as costas para você, não importa o quão legal você seja. A partir do momento em que você não tiver mais o que oferecer para essas pessoas, elas viram as costas para você. É ou não é? Toquei na ferida aí, ó. Me responderam. É fato, você apoia, você dá o sustento. Mas uma coisa é que o que esse filho pródigo está passando aqui, talvez tenha sido a mesma coisa que ele fez com o pai dele. Virou as costas no momento de crise que ele teve, na própria mente, no próprio coração, no seu emocional. E aí no versículo 17 até o 19, que diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Lembrando, ele não estava comendo comida de porco, ele estava sem comer. Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Chega um momento na nossa vida, porque aqui na nossa ótica eu estou nos colocando do ponto de vista desse filho perdido. Chega um momento na nossa vida quando todos viram as costas, quando a crise chega, quando a gente se encontra no fundo do poço, nós precisamos fazer uma autorreflexão. Essa é a ferramenta para nós nos reerguermos. Sem uma autorreflexão, sem pensar na caminhada que a gente teve até ali, a gente não sai do lugar, porque é muito comum nesses momentos a gente começar a colocar culpa em outras pessoas, colocar a responsabilidade das escolhas em outras pessoas, mas não é porque isso é comum que isso é o certo. O estado que você se encontra é consequência das suas escolhas. O lugar onde você se encontra hoje é resultado das suas escolhas. Não se engane. Mas eu fui injustiçado, foi por causa das suas escolhas. Você pode pensar agora em diversas injustiças que aconteceram com você, que te fazem pensar que não foram só as suas escolhas que te colocaram nessa situação. Mas deixa eu te perguntar, se fosse o contrário, se ao invés de estar no fundo do poço, você estivesse no ápice da pirâmide, a culpa ia ser dos outros? O mérito ia ser dos outros ou ia ser seu? Quando a gente está na crista da onda, é bom falar que foi a gente que chegou até ali, mas quando a gente está no fundo do poço, é maravilhoso a gente apontar o dedo e dizer: foi por causa dele. Eu fiz o certo, eu falei o certo. Mas por causa da injustiça do mundo, desses homens tão perversos é que eu estou aqui. Mas, de fato, não importa a injustiça que você veja, a consequência é das suas próprias escolhas. Antecipar as experiências da sua vida, vivê-las antes do tempo, confiar nas pessoas erradas, gastar todo o seu dinheiro no lugar errado, falar no momento de ouvir, se afastar no momento de se abraçar, se afastar ao invés de se aproximar. Mas minha família está destruída, foi o inimigo. Não, não foi o inimigo, foi você, que ao invés de sentar para ouvir os problemas da sua casa, você quis jogar pedra nas pessoas. Ao invés de estender a mão para aquele seu parente e levantá-lo do chão, você jogou mais areia em cima dele para terminar de enterrar. Quando tudo que uma pessoa precisava era apenas ser ouvida, o que você fez foi julgá-la, apontar o dedo. E agora você diz que a culpa de ter uma família distante é de outra pessoa? A culpa de estar nessa crise na sua vida é por causa de outra pessoa? Não, não é. A autorreflexão é necessária porque ela gera em nós esse autocontrole. Nós precisamos nos confrontar a todo instante. É normal, não é, pastor Rômulo, a gente sempre buscar uma zona de conforto, um ambiente mais seguro, mais tranquilo. É normal. A psicologia garante isso, estudos garantem. Nós vivemos para encontrar uma zona de conforto onde a gente descansa. E para mim isso não é só psicologia não, isso é a Bíblia. Porque nós vivemos uma vida inteira de trabalho e de luta para encontrarmos conforto e descanso no céu. O problema é quando nós tiramos os olhos do céu e começamos a procurar o nosso conforto aqui na terra. Aí a nossa vida desanda.
aí começa a vir a bola de neve, porque tudo que nós fazemos é para ter resultado agora. Nós antecipamos, nós corremos, nós não vivemos o agora. Se confronte, deixe de lado o seu orgulho, volte para onde você errou e se arrependa. Eu estou sendo um pouco conhecido por sempre falar a mesma coisa, arrepender, arrepender, arrepender. Falei mais um pouquinho aqui, não tem muito para onde fugir, tem que se arrepender, mas se arrependa, se confronte. Você precisa se confrontar. Guardar os pensamentos na sua cabeça sozinho, ou viver com pessoas que só reafirmam o seu ego, não vai te mover para muito lugar. Vai te deixar parado, estagnado, você não sai do fundo do poço. Você precisa se confrontar, precisa ser sincero. Às vezes a gente precisa ser duro. Precisamos ser duros com nós mesmos. Criticar a nós mesmos. Não é, Leandro? No nosso casamento, no nosso relacionamento com os filhos, no nosso relacionamento com os pais, a culpa não é do outro somente, ele pode ter errado, mas a culpa também é sua. Se confronte. Ou você quer viver a mesma coisa para o resto da sua vida? Você quer ser a mesma cabeça para o resto da sua vida? Nunca evoluir? Nunca ser lapidado? Se confronte, meu irmão. Esteja pronto. Deixe esse orgulho de lado. E é isso que o nosso querido filho pródigo faz. Querido, porque depois ele se arrepende. E a gente começa a viver esse momento do arrependimento do filho pródigo. E aí vem o versículo 20, quando ele toma essa atitude depois de refletir, depois de analisar o próprio comportamento, ele diz: e levantando-se, foi para o seu... Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Olha o nível desse arrependimento, gente. Um filho que, há um tempo atrás, estava desmerecendo o pai, tirando o pai da própria vida para ter a riqueza ou a herança que ele teria quando o pai morresse. No coração, gente, é como se ele estivesse matando o próprio pai para poder pegar aquele dinheiro, aquela herança. E nesse momento, depois dele ter essa autorreflexão, dele se confrontar, ele chega nesse entendimento: eu não sou digno nem de ser chamado seu filho. Esse é o nível do arrependimento. E aí o 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Queria só voltar no 21 e o 22, porque eu acho que o pai dá uma bronca nele aqui, nesse meio termo, nesse meio versículo. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. O pai deu uma bronca no filho, não foi? Ele fez o filho passar por uma série... Não foi, não? Então vamos seguir. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. A parábola nos aponta um pai que nos recebe de volta sem ressentimentos, sem rancor, mas ele nos recebe com prazer, com satisfação e com muita alegria. O que eu acho interessante, que eu repeti para ficar bem evidente, é que antes mesmo que o filho pudesse falar alguma coisa, antes que o filho pudesse falar, me desculpa, antes que o filho pudesse falar, me aceita de volta, tem misericórdia de mim, antes que o filho fizesse qualquer coisa, quando aquele pai vê aquele filho distante, chegando perto, ele corre, ele abraça, ele beija, ele recebe aquele filho independente do que o filho tinha feito com ele. E isso é Jesus revelando para nós, através dessa parábola, como que nosso Deus, o nosso Pai Celestial, olha para nós todas as vezes que nós nos afastamos, mas nos arrependemos e voltamos para o caminho dele. Ele nos recebe de braços abertos. Ele nos recebe com abraços, com beijos, sem ressentimento. Ele não fica revisitando o passado, ele te perdoa, ele te traz, ele te dá vestes novas, ele põe sandália nos teus pés,
Ele te recebe como um filho, mesmo quando você desacreditou da sua herança. Ele te recebe de volta. Esse é o Pai que nos recebe de braços abertos. E o perdão é consequência do arrependimento. Quem se arrependeu não precisa de bronca, de repreensão, de sermão. É difícil, às vezes, a gente entender isso. É muito difícil, porque parece que depois que uma pessoa pede desculpa, nós precisamos fazer um resumo do que a pessoa fez, para que ela possa entender e ter certeza de que ela se arrependeu depois da sua bronca. Mas se a pessoa está te pedindo perdão, é porque ela já se arrependeu. Você vai revisitar aquilo? Não é assim que Deus vê como o perdão deve acontecer. A recepção de um homem pecador pelo Pai Celestial, pela igreja, não deve ser com julgamentos, mas com acolhimento, com um verdadeiro amor. Ou será que a gente não consegue fazer isso? Porque, como eu disse no começo, esse é um texto muito rico, porque ele traz diversos pontos de vista que a gente consegue se encaixar e entra agora nessa história, nessa narrativa de Jesus, o filho mais velho. E até aqui nós fomos o filho mais novo, mas deixa eu te falar, você também é o filho mais velho. Porque diz assim no versículo 24: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, ele está falando do próprio irmão, só para lembrar. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Na versão está ali dizendo meretrizes também. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as... Desperdiçou os seus bens com as... Mataste-lhe o cordeiro para ele, o bezerro cevado. A indignação desse irmão mais velho, a gente repulsa muito como que ele não se alegra com seu irmão. Mas nós precisamos nos colocar na ótica desse homem também, porque nós estamos nessa posição e fazemos a mesma coisa. Quando o nosso irmão se arrepende, quando o nosso irmão busca viver uma vida nova, ao invés de recebermos, assim como o pai fez, de braços abertos, com carinho, com amor, sem olhar para trás, sem olhar as dores do passado, ao invés de fazermos isso, nós recebemos com o dedo apontado, trazendo à tona os erros e as acusações no lugar do acolhimento. A dor desse irmão mais novo já era grande demais, por tudo que ele havia passado. O pai recebe ele, o pai que era aquele que mais tinha sido ferido na situação, porque tinha perdido tudo. Se a gente colocar na ponta do lápis, esse irmão não tinha perdido um centavo sequer, porque o pai havia dividido. A parte dele estava salva, mas houve um ressentimento, uma dor de ter sido abandonado também. Mas no momento em que ele vê o seu irmão de volta, ao invés de se lembrar daqueles bons momentos que passaram juntos, ao invés de recebê-lo para uma nova vida juntos, ele aponta o dedo acusando o irmão. E se até o momento a gente não sabia com o que esse menino tinha gastado o seu dinheiro, agora nós sabemos para onde foi toda essa riqueza que ele tinha. Será que ele fez um investimento que não deu certo, comprou uma casa e ela caiu? Será que... E aí o irmão já vem, a primeira coisa que ele faz é apontar exatamente o que o irmão dele fez. O irmão mais novo: você vai receber esse cara? Gastou todo o dinheiro que você deu para ele com meretrizes?
não se importou nem com o valor daquilo que ele ganhou de você. Às vezes a gente não faz essa oração para Deus, acusando o nosso irmão, mas o nosso coração acusa. Por que aquele irmão está vivendo isso? Por que ele está sendo tão bem recebido, depois de tantas coisas que ele fez com essa casa, depois de tantas coisas que ele fez com a nossa família? Por quê? O sentimento e o desabafo desse filho mais velho abre caminho para entender o que esses dois filhos julgavam mais importante no relacionamento com seu pai. Vocês conseguem perceber isso? Quando ele fala, quando esse filho mais velho ele vem trazer esse questionamento, esse desabafo, ele coloca tudo para fora, ele deixa bem evidente o que eles enxergavam de mais importante no relacionamento deles com o pai. Não era a presença do pai, não eram as memórias com o pai, mas era simplesmente a herança financeira que o pai podia oferecer. Enquanto um antecipou seus bens e fugiu, o outro permaneceu na expectativa de receber aquilo que o pai possuía. É muito simples. A gente encara no primeiro momento que esse homem, permaneceu ali, fiel ao pai, mas no momento ele chega para o pai e questiona, por que ele está de volta, depois de gastar tudo que ele gastou, depois de já receber o que era dele, agora ele vem tomar o que é meu? O senhor nunca me deu um centavo para eu comemorar com os meus amigos? Onde é que estava a cabeça desse cara? Não estava nas memórias que ele tinha com o pai, não estava com a oportunidade de viver com o pai dele todos os dias. E aí, no versículo 31 e 32, que foi o que nós lemos para abrir, a gente tem a resposta maravilhosa desse pai, que é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Criador. E através dessa resposta, a gente consegue entender qual é a verdadeira herança que ele tinha para esses jovens, que ele tem para a sua vida, que ele tem para a minha vida. A resposta do pai mostra que a prioridade dele nunca foi os bens que ele possuía, mas sim a presença dos filhos. Versículo 31, ele diz assim, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tudo que o pai consegue celebrar é que agora ele tem de volta os dois filhos de volta. Se ele teve um prejuízo financeiro, ou se ele enriqueceu ainda mais do que antes, não importa mais, porque ele tem de volta os filhos dele. E é isso que o nosso pai olha para nós e vê, quando vê um pecador arrependido. Ele não vê o prejuízo que houve antes, mas ele vê um filho de volta à sua casa, arrependido. E essa resposta mexe muito comigo. Tu sempre estás comigo, tudo que é meu é seu. Esses jovens, a gente consegue entender que não era uma herança simplesmente. Eles já tinham acesso a tudo aquilo. Vocês conseguem entender que quando esse pai ele responde, tudo que é meu é seu, ele está abrindo o jogo dizendo, vocês nunca precisavam pedir a herança de vocês, porque o que eu tenho hoje já pertence a vocês. Vocês percebem isso? Quantas vezes a gente não faz exatamente isso? Nós queremos as nossas bênçãos logo, para viver logo os nossos momentos, os nossos sonhos, e nos afastamos, vamos curtir, vamos aproveitar, mas tudo já pertence a Ele, ao nosso Pai, e se pertence a Ele, através dEle, você também possui. Você também possui, tudo que pertence a Ele também pertence a você, porque Ele nos fez filhos. Quem anda com Deus possui tudo o que pertence a Ele. A verdadeira herança que o pai tinha para os seus filhos não era o que eles podiam ganhar. Preste atenção. Meio pentecostal aqui, né? A toalhinha, e preste atenção que eu não vou repetir. A verdadeira herança que o pai tinha para os seus filhos não era aquilo que eles podiam ganhar, mas era aquilo que eles podiam se tornar. A maior herança de um pai para um filho que a gente tira nesse contexto
não é a riqueza que o teu filho vai ganhar quando você partir, ou o dinheiro que você pode dar para ele depois desse culto, ou quando ele precisar, mas a maior herança que você, pai, pode dar para os seus filhos é aquilo que ele pode se tornar através da sua vida. Os filhos buscavam ouro, mas o pai ofereceu caráter. As riquezas se perdem, mas o caráter molda um filho. O pai que perdoa o filho mais novo é o mesmo que ensina o filho mais velho a perdoar. Caráter. Quando os dois estavam olhando para o ouro, o pai olhava para o caráter. O pai que recebeu o filho mais novo com perdão é o mesmo pai que na mesma história ensina o filho mais velho a perdoar. É o pai que molda o caráter. É o pai que ensina, não na boca, não nas palavras, mas na prática. O pai que perdoa, grava isso para sua cabeça. Pai, cadê os pais que eu perguntei aqui? O pai que perdoa o filho mais novo é o mesmo que ensina o mais velho a perdoar. É responsabilidade sua. Como eu disse lá no começo, quando nós somos jovens, nós temos a tendência de ser insensatos. Se alguém aqui para mim falar que quando era jovem nunca foi insensato, sempre foi a pessoa mais sábia e madura da vida, eu vou orar para Deus revelar alguma coisa. Aí o medo vem na hora, né? Mas de fato, quando nós somos jovens, nós somos insensatos, nós falamos besteira, nós fazemos besteira, nós desejamos besteiras. E aí, por isso é responsabilidade do pai receber o filho com perdão, com os braços abertos e com muito amor, mas também é responsabilidade do pai ensinar o filho a perdoar. Talvez isso não aconteça em nenhuma das duas vias. Talvez o pai não tenha ensinado o perdão, não tenha perdoado o próprio filho e também não tenha ensinado o seu filho a perdoar aqueles que o ofendem, aqueles que o machucam. E por isso existe muito conflito, por não haver esse perdão. Mas existe uma sequência lógica que destrói o relacionamento de um pai com um filho, de um pai com uma filha. E apesar de ser um culto que está na data comemorativa, né, uma celebração de Dia dos Pais, isso serve também para você, mãe, na criação do seu filho, que por vezes tem que ser pai e mãe, mãe e pai. Mas a falta de perdão, quando não há perdão, leva a uma repreensão, e a repreensão leva à insatisfação, e a insatisfação leva ao afastamento, e o afastamento leva à morte da relação. É muito consequente isso. Quando não há perdão, sempre se busca uma repreensão, seja do pai pelo filho, e às vezes de forma errada. Para nós que somos filhos e não temos filhos ainda, somos apenas filhos. Repreender o seu pai não é uma atitude muito correta. Não importa o que você pensa, não importa se você está cheio da sua razão, repreender o seu pai não é o caminho correto. Os adolescentes e jovens entenderam? Acho que não entenderam. Repreender o seu pai não é o caminho correto para se levar a vida. Assim como não perdoar o seu filho pelos erros que ele comete, também não vai levar o seu filho a lugar nenhum, e vai levar simplesmente o seu relacionamento com ele à morte. Muitos relacionamentos entre pais e filhos, independente se é entre filhos crianças, adolescentes, jovens, adultos, não importa, muitos relacionamentos têm morrido, muitas relações de paternidade têm morrido porque não há um perdão dentro de casa. Uma mágoa do pai para com o filho, do filho para com o pai, ninguém dá o braço a torcer, ninguém se perdoa, ninguém pede perdão, eles só querem saber de se repreender de ambos os lados, os dois ficam insatisfeitos, os dois se afastam e os dois matam a própria via de relacionamento um com o outro. Ou você vai dizer que a culpa é do diabo? O filho saiu do seu ventre, mãe. O filho saiu de dentro de você também, pai. Foi você que plantou essa semente.
Metade do material genético desse filho é você. A criação veio também de você. Se seu filho errou, tenha o coração aberto para perdoar. Filho, se você errou, tenha o coração aberto para pedir perdão. Mas pai, se você errou, também tenha o seu coração aberto para pedir perdão. Os pais também erram. Os pais também se arrependem. Filhos, perdoem seus pais. Já são 3 semanas que eu estou pregando, foi no sábado, depois no outro sábado, e hoje. E aí, às vezes, uma mensagem começa a entrar um pouco na outra. E quem estava na semana passada sabe do que a gente falou um pouco no Intimidade Retrô. Os tempos estão próximos do fim, gente. Os tempos estão próximos do fim, a gente vai entrar num momento bem reflexivo, e essa é a intenção mesmo. Não sei se hoje vai ser aquele culto em que você vai sair daqui dando pirueta e dando glória, seja pai ou filho, mas é um dia para você sair daqui reflexivo sobre como você tem levado a vida na sua casa, com o seu filho e com o seu pai. Porque os dias estão avançando, o fim está chegando, a gente vê cada vez mais os sinais da vinda de Jesus, e a gente não sabe se vai demorar mais 10 anos, 50 anos, 100 anos, ou um ano, ou um mês, ou uma semana, ou talvez ainda que Jesus não volte nesse tempo, talvez o seu pai parta antes da vinda do Senhor. Espero que isso não aconteça, mas é natural que o pai vá na frente do seu filho. E como você tem levado esse relacionamento? Como você tem levado o relacionamento com seu pai? Como você tem levado o seu relacionamento com seu filho? Sabendo que os dias estão cada vez mais curtos, porque aquilo que a gente planejava para se fazer em um mês, a gente não consegue fazer em um ano. Os dias estão muito rápidos, as semanas estão passando que a gente não vê. Já estamos em agosto, já estamos em 2024, daqui a pouco já é 2025, aí você vai planejar o seu 2025, e sabe o que vai acontecer? 2025 vai acabar e você vai falar, nossa, o ano passou muito rápido, nem percebi. E de fato isso está acontecendo. E como é que está a sua vida com seus pais? Como é que está a vida com seus filhos? Isso não é uma responsabilidade só de um lado não, tá? É do pai e do filho, da filha, da mãe. Não da filha da mãe, do filho e da mãe. Por favor. De verdade, é para tocar no seu coração mesmo, é para você sair daqui reflexivo. Eu não posso ficar falando muito disso, porque eu sou muito dramático, e aí eu vou me enterrando nesse poço. Ah, meu Deus, meu pai. Não posso, não. Mas a gente precisa refletir sobre isso. A gente torce apenas pela vinda de Jesus. Tudo vai acabar com a vinda de Jesus, e aí vamos ter a eternidade juntos, mas talvez seu pai não esteja aqui amanhã. Talvez algo ainda mais triste aconteça, talvez o teu filho não esteja aqui amanhã. E como é que vai ser o relacionamento de vocês dois? Como é que vai ser a vida de vocês dois? Qual vão ser as lembranças? Aproveita enquanto há tempo, gente. Aproveita enquanto há tempo para pedir perdão, aproveita enquanto há tempo para perdoar. Aproveita enquanto há tempo, não apenas para pedir para o Senhor, o nosso Pai, a herança do carro, a herança da casa ou das riquezas, mas a herança do caráter que é de Deus. Tudo que é dele também é seu. E você vai se limitar a um carro, a uma porta de emprego, para um Deus que pode te dar tudo, do nada. A maior herança da sua vida com Deus é uma natureza do céu, é um caráter de Deus. Por isso, pais, perdoem seus filhos. Filhos, perdoem seus pais. Maridos, perdoem suas esposas.
Esposas, perdoem seus maridos. Amigos, perdoem seus amigos. Irmãos, perdoem seus irmãos. Aproveitem enquanto ainda há tempo de exercer a maior herança de Deus na sua vida. Um caráter do céu, um caráter divino. Essa noite, vocês podem até ficar de pé. Essa noite eu não estou para fazer aquelas orações, pastor, que a gente sai, que você vai receber. Não, você já tem. A Roberta entendeu. Estou muito pentecostal hoje, né? A Roberta pegou minha toalhinha ungida. A minha oração hoje não vai ser para que você receba, porque de fato você já tem. Vocês entendem isso? Você já tem. O Senhor, quando nos formou, e a gente vê lá no primeiro capítulo da Bíblia, nos primeiros capítulos, na verdade, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então já existe dentro de você uma semente plantada por Deus, que em algum momento o pecado corrompeu, mas existe dentro de você essa natureza que Ele te deu e que você só precisa tomar posse. Se arrepender constantemente, porque estamos sendo sempre corrompidos pelo pecado, mas exerça essa natureza, meu irmão. Perdoe, perdoe, perdoe. Deixa esse orgulho de lado, esquece, vive um novo dia, não desperdiça mais tempo. Talvez não tenha sido tão duro como eu costumo ser hoje, mas a dureza ficou para agora, para a oração final. Porque, como eu disse, a minha oração hoje não vai ser para que... Pode fazer um fundo aí para não ficar tão pesado o que eu vou falar. Mas a minha oração hoje não é para que você saia daqui dando pirueta de glória e de aleluia e vivendo o avivamento. A minha oração hoje para a sua vida não é isso. A minha oração sincera para você, seja aqui no altar ou na minha casa, quando eu dobrar os meus joelhos para orar por essa igreja e pela sua vida, é que Deus não te deixe dormir até que você viva esse perdão. É que Deus não te dê paz até que você alcance essa natureza. Chega de viver na zona de conforto. Chega de viver buscando essa herança material, essa herança terrena, quando você pode ter na sua vida tudo o que Deus tem, porque também te pertence. Viva o perdão. Viva o perdão, essa é a maior natureza. No momento mais ápice do plano da salvação, quando Jesus se entregou na cruz por nós, Ele perdoou. Ele perdoou. E essa não é uma mensagem apenas para você se arrepender, como eu sempre gosto de falar, você precisa se arrepender. O arrependimento chegou, não. Hoje não é apenas arrependimento, mas é sobre você perdoar. É sobre você receber alguém que está chegando até você com o coração quebrantado e destruído, e dizendo, me perdoa, e o seu coração vai estar limpo e aberto para receber essa pessoa. Machucou, eu sei que te machucou, te feriu bem fundo, mas existe a chave do perdão dentro de você. Lembre-se, o mesmo pai que perdoa um filho, é o pai que ensina o outro filho a perdoar. Existe uma responsabilidade muito grande em receber essa herança. A gente gosta muito de falar de paternidade, porque nós temos um pai que nos recebe, nós temos um pai que faz por nós, nós temos um pai que nos dá. A paternidade de Cristo é maravilhosa, mas deixamos de lado a responsabilidade de sermos filhos desse pai, de exercermos a natureza divina desse pai, a natureza e o caráter perdoador desse pai. Existem filhos de Deus essa noite? Existem filhos de Deus essa noite aqui? Se existem filhos de Deus, expresse o perdão no seu coração enquanto há tempo. Viva os melhores dias com essa pessoa enquanto há tempo. Porque essa é a verdadeira herança
que o nosso Pai tem para a sua vida. Levante suas mãos. Ore junto comigo, reflita, faça sua oração, ore, chore, sai do seu lugar, vai pedir perdão para essa pessoa. Eu não sei o que você vai fazer agora. Eu vou orar por você. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Muito obrigado porque o Senhor nos recebe sempre de braços abertos. Obrigado por nos revelar essa parábola tão rica, e de tudo que a gente falou, nós não chegamos sequer à metade daquilo que pode ser extraído dessa palavra. Mas, Pai, nós nos encontramos aqui numa posição de herdeiros teus, Pai. Nós somos teus filhos, nós recebemos a tua natureza, e nós queremos exercer essa natureza, Pai, na nossa vida. Nós queremos exercer o teu caráter na nossa vida. Por isso, Pai, de uma maneira não dura, mas amorosa, de uma maneira em que eu torço para que os meus irmãos possam alcançar esse nível de caráter e de profundidade na natureza e relacionamento contigo. Que o teu Espírito Santo em nós nos incomode de uma maneira que nunca nos incomodou antes, para nos arrependermos, mas principalmente para nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Pai, eu não estou sendo insensato, mas peço com toda a misericórdia que o teu Espírito Santo nos sacuda, se for preciso que a gente perca o sono, se for preciso que nós venhamos perder até o paladar, Pai, que a comida não tenha mais o mesmo gosto, até que possamos entender a grande natureza que o Senhor colocou dentro de nós. Que possamos sair daqui, Pai, entendendo que essa noite é um lugar onde há a oportunidade de ser perdoado. Mas esse também é um dia onde há capacitação para perdoar. Que o Senhor possa ungir a nossa mente e o nosso coração, que as dores fiquem no passado, que as mazelas caiam no mar do esquecimento, mas que se faça a partir de hoje uma nova vida, uma nova caminhada com aqueles que nos tentaram destruir, que tentaram nos ofender, mas que pela tua natureza em nós possamos alcançar a vitória e o perdão na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém.